Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. O presidente Jair Bolsonaro continua animando a sua claque, a sua torcida, com declarações absurdas, estapafúrdias, desrespeitosas e até cruéis. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil tinha apenas 2 anos quando o pai dele foi morto pelo regime militar, pela ditadura militar. Ele estava sob custódia das Forças Armadas quando foi morto. E o presidente da OAB, ele tem feito algumas críticas ao governo de Bolsonaro, e Bolsonaro, em tom muito jocoso, disse, está gravado isso, não foi reservadamente, que se ele quisesse, se o presidente da OAB quisesse, fosse lá, que ele contava como é que o pai dele tinha desaparecido. E aí perguntaram, baseado em que ele estava dizendo aquilo. Para variar, ele desconversou, saiu de forma nada educada, e ele hoje já disse que era uma balela os documentos oficiais do governo que reconhecem que o Estado brasileiro matou adversários políticos. Quem diz isso é o próprio governo, quando em 2014, em um ofício oficial, documento oficial, reconheceu a ocorrência de desaparecimentos e mortes políticas durante a ditadura militar. Bolsonaro, que já falou mal, já disse não acreditar em números, por exemplo, sobre o desmatamento da Amazônia, os números sobre violência, ele agora diz que os documentos das próprias Forças Armadas são uma balela. Sendo balela ou não, que não é documento oficial, onde o Estado brasileiro reconhece que cometeu crimes, que matou pessoas por serem adversárias políticas, é uma falta de respeito sem tamanho você falar esse tipo de coisa para um filho que cresceu sem o pai. Tinha apenas 2 anos quando o pai foi morto pelos militares, e não é postura de um presidente da República. Cada dia que passa eu tenho mais certeza que Bolsonaro não tem noção da importância do cargo que ele ocupa. Ele não é obrigado a gostar do presidente da OAB, mas ele tem que respeitar as pessoas, até porque ele não foi eleito só para aquelas pessoas que votaram nele. Ele foi eleito e é o presidente de nós aqui, que muitas vezes discordamos do seu governo. Ele é presidente de Lula, ele é presidente de Gleisi Hoffmann, ele goste ou não de Maria do Rosário, ele é presidente da República e ela é cidadã brasileira, assim como o presidente da OAB, assim como somos todos nós. A cada dia que passa, é mais uma novidade, é mais um absurdo, mais uma aberração dita pelo presidente, e para mim essa foi, até aqui, uma das piores que ele já fez do começo do governo para cá. Quem é pior para o presidente? No caso, no desempenho do cargo, ele falando o que os filhos deles fazem por aí afora. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV, Maíra Neto, César Santos. A Caixa Econômica Federal está avaliando adiar o desligamento de 2.000 funcionários que aderirem ao Programa de Demissão Voluntária, o PDV, para conseguir cumprir o calendário dos saques das contas do FGTS, o Fundo de Garantia. Cerca de 3.500 trabalhadores
se inscreveram no programa e aguardam a definição da saída. O banco está estudando novas estratégias de saques para, com isso, evitar filas durante as retiradas. As agências das capitais e das maiores cidades deverão funcionar aos sábados e abrir mais cedo nos dias úteis. E ainda, quem tiver conta individual na Caixa poderá receber o crédito automático. E se espera que o banco divulgue o novo esquema de saque na semana que vem. Portanto, está aí uma providência que está sendo tomada pela Caixa, que interessa, lógico, a todos, de uma maneira geral, essa questão do saque do FGTS, porque o que mais quer se evitar é a questão de filas, tanto o banco como principalmente os trabalhadores que vão retirar o dinheiro, que ficam numa situação realmente complicada. E por falar em PDV, em demissão voluntária, é preciso também informar com relação ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai estar também com o seu programa de demissão voluntária. O banco anuncia um programa de adequação de quadros, só muda aí a sigla, oferecendo incentivos de 20 mil a 200 mil para aqueles que se demitirem voluntariamente. E a notícia que está chegando, que vem aqui, bancários de Santos e região, é do Sindicato dos Bancários de Santos, vem acompanhada de uma tarja bem grande. Isso está cheirando a privatização. Vamos aguardar. Quem viver verá. O nosso livro de hoje é do escritor moçarabense, que lançou seu primeiro livro, Francisco Candé da Silva, Antes que a Memória Delete. Muito bom. Ele narra aqui toda a sua infância, as dificuldades, professores, famílias, amigos, brinquedos e tudo mais. Um belo livro, um belo trabalho, o primeiro de Francisco Candé da Silva, Antes que a Memória Delete. Está botando tudo no livro antes que tudo se apague, está muito certo ele. Você pode fazer sua inscrição a partir de agora pelo WhatsApp 988-686150. Pode mandar. César. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Os 9 governadores nordestinos formalizaram o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste e definiram as propostas do plano de trabalho em encontro realizado nesta segunda-feira no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ao sair do encontro, destacou que o Nordeste mostra a sua força política, dando o sentido da formação do consórcio. Um sentido bem político mesmo, que se diga. O Nordeste foi a única região do país em que o presidente Jair Bolsonaro perdeu nas urnas em 2018 e perdeu nos 9 estados, de forma acachapante, que se diga. Daí, o PT, derrotado nas urnas do país, entendeu que o Nordeste pode ser transformado no trampolim de volta ao poder nas eleições futuras. A estratégia é de simples entendimento e nós temos até, com uma certa frequência, comentado isso aqui. O consórcio de governadores, com uma agenda comum, visa oferecer um modelo de gestão como exemplo para o país. Seria o discurso do partido na sucessão presidencial de 2022. Isso, claro, se a gestão dos 9 governadores for bem sucedida, principalmente em áreas avariadas que causam dor de cabeça no Nordeste ou ao povo nordestino, como segurança pública, saúde e social, entre outras áreas. A ideia realmente, a ideia política, o projeto político elaborado pelo PT realmente é interessante. De repente o Nordeste, se der certo, pode, quando eu digo se der certo, se esses 9 governadores fizerem boa gestão nos próximos 4 anos, e aí pode oferecer um projeto em comum
ao país. Não deixa de ser um discurso bem construído e bem elaborado. Agora, é preciso também entender que há riscos. Por exemplo, para o sucesso do plano de trabalho, é preciso ter o apoio do governo federal, ou melhor, dos recursos federais. Dessa forma, os 9 governadores da cota do PT no Nordeste precisam da boa vontade do governo do presidente Jair Bolsonaro, tratado por eles como um inimigo fascista, um homofóbico, um jegue, etc, etc, etc. Isso que todo mundo já sabe. Pois bem, como é que vai bater a porta de um fascista? E como é que vai buscar recursos federais para construir um projeto político que será contra o referido fascista daqui a 3 anos? Então, esse é um desafio que os 9 governadores do Nordeste têm para fazer valer esse plano de trabalho que, se der certo, evidentemente, o PT vai oferecer ao país. Eu penso, e aí eu vou citar aqui um exemplo para o nosso telespectador ouvinte ter ideia, a segurança pública está no plano de trabalho do consórcio do Nordeste. E nesse plano consta, os governadores esperam, a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que hoje tem retido 1 bilhão e 100 milhões de reais. Esses recursos estão inseridos no Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, um programa do governo federal que é escondido pelos governadores do Nordeste. Na semana passada, por exemplo, a governadora Fátima Bezerra anunciou investimentos da ordem de 60 milhões de reais em segurança, mas não citou que os recursos são do governo do presidente Jair Bolsonaro. É claro que o presidente da República, por dever de justiça até, não aceita a subtração do seu governo em coisas boas, como é o caso da liberação de recursos para os estados, e a exploração do governo em coisas ruins. Essa relação, digamos, não é sequer republicana. Vamos aceitar isso. Os governadores do Nordeste farão da região a sua pátria para confrontar com a pátria dita por Bolsonaro. Uma disputa política com o único objetivo de brigar pelo poder. É a disputa do poder pelo poder e nada mais, nada menos do que isso, sem levar em consideração os interesses ou necessidades do povo nordestino. Mas está feito e agora é esperar o que pode acontecer. Faça as suas apostas porque a sorte está lançada. Ainda falando aqui sobre o presidente, e agora eu vou defendê-lo. Vocês falaram ontem aqui, eu não estava, sobre o uso do helicóptero por familiares do presidente Jair Bolsonaro. Foram para um casamento do filho dele e ele deu carona aos familiares. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, o helicóptero já ia levando o presidente e ele deu carona aos familiares. Foi isso? Ou ele mandou um helicóptero exclusivamente para os familiares? O que eu entendi na reportagem é que ele já estava lá dentro e que a imagem evitou de mostrá-lo. Então, o que passou no Fantástico, ele já estava no helicóptero. Não vejo, sinceramente, nenhum problema nisso. Não onerou em nada a viagem. Se o presidente já estava dentro e tinha vaga no helicóptero, qual o problema dele levar as pessoas ali dentro? Podia ser familiares, que ele levou os familiares, poderia ser qualquer outra pessoa. E para depois não dizerem aqui as torcidas, né, lembrem-se que o avião presidencial levou os filhos de Lula e os amigos de São Bernardo para São Paulo para passar um fim de semana no Palácio do Alvorada. Esse eu acho errado, porque Lula não estava no avião. Não foi a locomoção do presidente e aproveitaram a carona. Mas, por exemplo, a governadora Fátima vem a Mossoró e uma pessoa que ela conhece, que a conhece, pergunta: posso voltar com vocês no avião do Estado? Qual é o problema? Né? Mesmo cidadão comum. E tem uma regra que qualquer cidadão brasileiro pode pegar carona nos aviões da FAB desde que haja vagas. O problema é que a gente não tem acesso à informação de onde, quando, né, os aviões vão decolar. Mas quem tem essa informação pode embarcar. Então, eu acho injusta essa pancada. O governador de São Paulo, João Dória, autorizou um helicóptero
a levar o ex-governador Alberto Goldman de São José dos Campos a São Paulo no fim de semana, porque ele teve um problema de saúde. E quem não acompanha a política lá de São Paulo talvez não saiba, mas João Dória e Alberto Goldman já travaram agressões explícitas via redes sociais, além dos embates internos do PSDB. Por que é que Alberto Goldman pôde usar um helicóptero do governo de São Paulo e um cidadão comum não pode? Aí é equivocado. Então, ceda para todo mundo o helicóptero, dos helicópteros Águia do governo do estado. No final... Aí Rodrigo Maia foi para os Estados Unidos. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi de Brasília para Campinas, onde ele pegou um voo da Azul, em avião da FAB, levando familiares. É errado. Ele foi a passeio. Por mais que ele tenha o direito, prerrogativa legal para fazer isso, por questões de segurança e etc., mas ele estava indo a lazer com a família. Minha opinião, que ele está errado. Já o ministro Sérgio Moro voou de Brasília para Campinas em avião de carreira. E segundo avião de carreira, avião da Latam, da Gol, segundo a assessoria do Ministério da Segurança, ele usou dinheiro do próprio bolso para pagar suas passagens e foi de voo comercial. Olha, eu já peguei uma carona dessa nos anos 80. Geraldo Você já dizer quando não? Não, Geraldo Melo era o governador e ia pilotando. Você sabe disso? Você deve ter viajado com ele. Mas ele pilotava o dele. O dele. Eu peguei uma carona. Agora, voltando aqui ao presidente, o que eu acho que está demais também é que está passando dos limites. Por exemplo, a Folha de São Paulo fez um comentário, meteu um malho no presidente porque ele estava cortando o cabelo no horário do expediente. Peraí, minha gente. Será que o presidente não vai uma pessoa cortar o cabelo dele lá no gabinete dele, e põe ele no horário do expediente, falando e gravando? Eu acho que está passando dos limites, né? O problema passou ali, as imagens dele, inclusive. Eu sei, mas o problema ali é porque ele tinha uma agenda marcada com um chanceler, um embaixador, um ministro francês. Aí foi cortar o cabelo. Cancelou dizendo que não tinha tempo e foi cortar o cabelo. Aí também, pelo amor de Deus. Não queria receber Ele não queria receber e procurou uma saída honrosa, né? Agora, eu acho que tem fatos muito mais graves ocorrendo que a gente precisa colocar os olhos com muito cuidado, né? Por exemplo, hoje eu noticiei no meu blog, no Jornal de Fato, que o Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte vai investigar possível ato de improbidade administrativa no Instituto Técnico Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, que estaria ocupando a sua estrutura com atividades privadas em benefício de alguém, ao permitir a instalação do Comitê Lula Livre dentro do campus do IFRN em Natal. Você viu? As imagens são absurdas. Absurdas. Um comitê Lula Livre realizando o bazar Lula Livre dentro do campus do IFRN, uma estrutura pública para interesses privados. O que é mais grave? Para interesses de um condenado da justiça por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Imagine aí o crime, seja ele qual for, de corrupção, qualquer crime que seja. Montar estrutura dentro de uma escola pública para beneficiar o criminoso. Pois bem, o procurador Kleber Martins Araújo encaminhou memorando ao também procurador da República, Fernando Rocha, que coordena o Núcleo de Combate à Corrupção, para que seja apurado possível ato de improbidade administrativa na utilização do bem público para fins privados de partido de partido político e de interesse privado mesmo. Segundo o procurador da República, o caso revela de respeito às instituições públicas nacionais que aplicaram a lei vigente ao ex-presidente, no caso Lula, por condenação que eu já citei aqui, além de promover um ato de natureza pessoal e política partidária, o que atenta contra o regime geral do próprio IFRN e contra os princípios da administração pública da moralidade, impessoalidade e lealdade às instituições. O caso foi denunciado, aí a gente tem que fazer o registro,
pelo blog do Gustavo Negreiros. Ele denunciou esse ato ontem, e exibindo inclusive imagens no seu blog. Olha, quem acha que essa é uma questão de torcida ou algo parecido, vamos imaginar que o presidente Jair Bolsonaro instale comitê ao seu favor nas instituições públicas federais. Imagine aí você, aluno da UFESA, chegando na UFESA com um comitê pró-Bolsonaro. Imagine. Ou imagine você que é aluno e que votou no candidato Jair Bolsonaro, chegue na UFESA e tem um comitê Lula livre. Não cabe, gente. Vamos respeitar as instituições. Independente dele estar preso ou não, não poderia Cabe. ter nem para Bolsonaro, nem para ninguém. Rosalba, nem para Lula, para ninguém. Absolutamente ninguém. É um prédio público. Isso é um absurdo, isso. Isso passa dos limites. Agora, não nos causa surpresa porque nós já temos dito aqui. As instituições de ensino público federal no Brasil, eles sempre foram tutelados pelo governo do momento. Os militares fizeram isso nos anos 60, 70 e meados dos anos 80. Fizeram isso abertamente. Os 13 anos do governo do PT fez isso abertamente. E agora, certamente, o presidente Jair Bolsonaro também vai querer fazer isso. Isso é um absurdo. É um desrespeito ao ensino público de qualidade, é um respeito para a formação intelectual, político-intelectual do cidadão. Isso é um respeito. É um respeito que dentro da escola, né, se faça política partidária. E aí tem uns artistas que a formação política é importante. É sim, a formação política é importante, sim, claro que é. O que não é importante é a formação política partidária. Aí não é importante. Aí é você querer tutelar o ensino público. Aí você querer tutelar o aluno. Isso é inadmissível. A formação política é uma coisa. E você formar soldadinho de chumbo é outro completamente diferente. E isso a gente não pode aceitar. Olha, interagindo aqui, bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre trânsito, hein? Temos uma entrevista hoje com o nosso amigo Luiz, né? Do trânsito. Assuntos importantes serão tratados aqui, Luiz Corrêa, daqui a pouquinho, aqui no Observador Político. O nosso amigo Luiz Carlos, parabenizando o programa, perdão. Boa tarde, o dinheiro da Previ está na conta, muito bom. Então, estou perguntando, inclusive, se o pagamento da Prefeitura começa amanhã, se será fatiado, a gente responde já. Aí o Luiz Carlos está fazendo uma pergunta para você, César, mas me permita responder. Por você, porque eu olho com ele há muito tempo. Ele diz assim, por qual time César Santos torce? Vou responder que César é igual a mim, torce pelo Baraunas aqui e pelo Flamengo no Rio. Está respondido, ele está confirmando. Minhas paixões no futebol. Lairinho, e Edilson Fonseca está mandando uma pergunta aqui para você, dizendo o seguinte. Lairinho, Edilson, você já está aqui inscrito no livro que ele pediu. Pergunta a Lairinho, se Bolsonaro não tivesse vencido as eleições, qual seria a chance do filho dele ser indicado embaixador nos Estados Unidos? Teria alguma chance? Zero. Nenhuma. Zero. Porque ele não tem qualificação, ele não tem histórico na diplomacia. E a indicação política, né? É só porque é filho do presidente mesmo. Isso é uma indicação política. Não, se fosse o PT lá no governo, ia indicar alguém alinhado ideologicamente com o PT. Exatamente. Se fosse Ciro Gomes, ia indicar alguém alinhado ideologicamente. É uma indicação política, né? Por exemplo, Trump tirou os Estados Unidos de um acordo que quase todos os países do mundo assinaram, um acordo para diminuir a emissão de gases, para a preservação do meio ambiente, tudinho. Tirou por quê? Porque ele, pessoalmente, não concorda. Ele acha que o aquecimento global é uma balela, é uma mentira, não existe. Se fosse outro presidente, não teria feito isso. Então, é uma questão ideológica. E um abraço aqui para Conceição. Escuta o programa todos os dias na hora do almoço. Manda um abraço para a gente, toda a equipe. Curto demais todos os comentários de vocês. Sou fã do programa. Ela diz que sou Conceição, professora aposentada do Estado, eterna sofredora. Está sofrendo mesmo, né? Está sofrendo mesmo. Né?
Os aposentados têm dificuldade, né, de receber seus salários, né? E aí é um assunto que quase que diariamente a gente comenta aqui. Agora, deixa eu trazer aí para uma novidade, no caso o Neymar, Nájila, Trindade, que eu acho que é até interessante mesmo a gente trazer esse assunto. Antes de começar o programa, Lairinho já estava todo preparado aqui com essa notícia. Então você já tinha falado sobre isso. Só dando a notícia, né, que a delegada Juliana Lopes, titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, concluiu nesta segunda-feira o inquérito que apurava as acusações de estupro e agressão feitas pela modelo Nájila Trindade contra o jogador Neymar. A delegada decidiu não indiciar o jogador pelos supostos crimes. As promotorias do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica podem oferecer denúncia. No caso, a denúncia é uma acusação formal à justiça. Pediu o arquivamento do inquérito ou novas diligências. O Ministério Público tem 15 dias para se manifestar. No começo do mês, a Justiça acolheu, né, o pedido da delegada e autorizou a prorrogação do inquérito por mais 30 dias para as diligências complementares. A delegada solicitou o acesso às imagens das câmeras de segurança do hotel em Paris, na França, onde supostamente teriam ocorrido os crimes, e o prontuário médico do ginecologista particular de Nájila. O Ministério Público também pediu cópias do inquérito de extorsão, do que apurou o suposto furto no apartamento de Nájila e sobre a divulgação de imagens íntimas da mulher em apuração no Rio de Janeiro. Bom, a delegada, para tomar a decisão, ela baseou-se em 2 pontos que julgou primordiais. O primeiro ponto é que a Nájila, ela mudou de versão nos 2 depoimentos dados. No primeiro, disse que Neymar foi agressivo, que Neymar chegou bêbado e que a espancou e que fez sexo à força, porque ela não queria. No segundo, ela colocou na versão que não quis fazer sexo com Neymar, porque Neymar não estava usando camisinha. E aí foi uma versão diferente da primeira. O outro fato são as imagens, que Nájila disse que comprovaria as agressões, só que depois disso ela não apresentou as imagens. Entre o primeiro e o segundo depoimento, disse que essas imagens estavam no seu tablet e que no dia seguinte apresentaria à polícia. No dia seguinte, ela se apresentou dizendo que o seu apartamento foi arrombado e levaram o tablet. E aí, o síndico do prédio, o porteiro, a polícia, fez todo o levantamento, não houve arrombamento nenhum. As digitais que a polícia alcançou no apartamento onde morava a Nájila era apenas da própria Nájila e de sua empregada. E aí esses dados foram primordiais para que a delegada não oferecesse denúncia contra Neymar, supondo que a Nájila criou um verdadeiro circo por algum interesse particular. Desde o começo que a história é mal contada, né? Muito a mal gente contada. falou aqui, eu particularmente acho o Neymar irresponsável, não aprovo a conduta pessoal dele, acho que ele não é um homem de verdade, não, mas desde o começo que aquilo ali pareceu muito com uma armação, e está aí a própria polícia dizendo que não há provas de que Neymar... A comadre lá queria se dar bem e se deu mal, né? Mas prejudicou Neymar, né? Mas prejudicou também, Olha, lógico. vale salientar aqui o seguinte, que aqui a delegada não indiciou Neymar nesse caso. Não significa dizer que o Ministério Público não possa fazê-lo. Depende do Ministério Público, pode pedir um indiciamento, pode oferecer denúncia contra Neymar. Agora, pelo que apurou a delegada da 6ª Delegacia da Defesa da Mulher, concluiu que o crime não ocorreu. Agora, eu acho assim muito duro, né, o termo que foi utilizado, né, estupro, né? Neymar, como diz Lair Neto, eu também compartilho dessa ideia.
O comportamento dele fora das 4 linhas tem um comportamento ideal para um ídolo, para um formador de opinião, para um jogador que é craque nas 4 linhas e que serve de referência para crianças, para adolescentes. Realmente não. Agora, que disse que estávamos criando um monstro. Foi o René Simões. René Simões. Acho até que ele exagerou também na dose. Mas tudo bem. Agora sim, isso não significa dizer que a gente possa aplaudir alguém que apareça para colocar o rótulo de estuprador. Não, isso é muito forte. Essa é uma palavra muito forte. Né? Eu fico imaginando o filho de Neymar, né? Como há pouco tempo aqui em Mossoró, teve um caso de uma pessoa que foi acusada, sim. Foi condenada pela opinião pública, sim. E foi preso, e depois a polícia concluiu que ele não havia praticado estupro. É muito sério, muito grave. Nós vimos aí, nesse caso de Neymar, algumas feministas, né, tentando tirar algum proveito. Uma usou as redes sociais para fazer pré-julgamento. De forma absurda, de forma agressiva. Eu lembro, eu fico imaginando, a pessoa sai daqui para Paris, com tudo pago pelo cara, vai pro quarto com um cara, é para fazer o quê, gente? Bom, aqui, ó. Bom, confirmado, atenção, bairro Boa Vista, parte do bairro Boa Vista, Francisco Solon, Manuel Cirilo, Francisco Romualdo e mais 3 ou 4 ruas adjacentes, amanhã vai faltar energia. Um desligamento que eu confirmei hoje, já vi a informação, confirmei hoje falando com o diretor da COSERN, aqui em Mossoró. De 8 às 2, todo o esforço está sendo feito, será feito amanhã, para que a energia volte 2 horas, porque da última vez do desligamento lá da COSERN, marcaram para 2, a energia chegou mais de 4 horas da tarde. A gente sabe que é complicado mexer com isso aí, tal, eu não entendo. Mas o diretor Thales Medeiros, diretor da COSERN aqui em Mossoró, confirmou amanhã. Francisco Solon, Manuel Cirilo, Francisco Romualdo e mais umas 3 ou 4 ruas menores adjacentes. Amanhã vai faltar energia. De 8 às 2 é o que está programado, querendo a COSERN que não passe desse prazo. 2 horas, mas vai ser um transtorno, né? Porque vamos ficar sem energia a manhã inteira e entrando pela tarde. Mas é serviço de mais melhoramento. trabalho para a turma do trânsito também, né? Com certeza. Pode se preparar, viu, Luiz Corrêa, que o pessoal do trânsito naquele setor ali tem aquele cruzamento lá da Felipe Camarão, não é? Com a Francisco Solon, realmente bem lembrado. Daqui a pouco o Luiz Corrêa também fala sobre isso aqui no programa. Bom, tem muita gente que chega assim e diz, mas eu acho tão esquisito, a gente conversa aqui sobre um assunto, quando eu abro o meu celular, ele mostra uma propaganda de algo daquele sentido. Os celulares escutam as conversas. No caso do iPhone, tem um aplicativo chamado Siri, que você pode falar aqui, o de César, de vez em quando ele está falando aqui, ele tenta interpretar o que César está falando como se fosse dando um comando. O meu, como eu sou malavéia, o meu é desabilitado. Meu computador aqui, a câmera, tem um negócio na frente, porque tudo isso você tem como ser acessado. E aí agora foi revelado que os funcionários da Apple podem ouvir pelo Siri, conversas, inclusive, de até casais fazendo sexo. Porque, segundo a empresa, ela tira algumas amostras para ver questões técnicas, mas que por uma falha de segurança, o áudio capturado por iPhone, Apple Watch e HomePod, eu não sei nem o que é esse HomePod, e olha que eu sou Apple maníaco, que pode ter acesso. Então, minha sugestão, desabilite o Siri aí, o Siri, é mais seguro, bota um papelzinho assim na frente da câmera do computador para não correr o risco de serem flagrados. É verdade que Fátima Bezerra, governadora, a pergunta aqui é do nosso amigo lá, do Alfredo Gugel, Raimundo, perguntando aqui se é verdade que a governadora Fátima confirmou que o Rio Grande do Norte também terá a sua reforma da Previdência. Eu não vi essa notícia, não. Também não. Não, a governadora Fátima disse há 15 dias,
há 2 semanas, né, dando sequência à entrevista ao presidente do presidente do IPERN, o Nereu Linhares, que o Nereu Linhares havia dito que não havia outra saída senão a reforma da Previdência, né? Mas ressaltou que a governadora gostaria de fazer mudanças na reforma na Previdência Estadual, mas não concorda com a reforma da Previdência. Ou seja, a governadora Fátima Bezerra, a reforma da Previdência vai alcançar os servidores públicos estaduais, isso pode ter certeza. Se o Congresso não reinserir os estados na reforma da Previdência, a governadora Fátima vai mandar uma reforma para apreciação da Assembleia Legislativa. Isso é fato consumado, isso não tem como, fato consumado não, isso é fato, é uma certeza, porque não há outra saída. A Previdência Estadual Rio Grande do Norte fecha todo mês, e aí a gente sempre repete isso, com um déficit de 130 milhões. Chega ao ano com um rombo de 1.560 bilhões. E recentemente nós trouxemos aqui números que são números preocupantes. Para se ter ideia, só na área da educação, da folha da educação compromete com aposentado e pensionista mais de 100 milhões de reais, enquanto que os professores da ativa, ou seja, os professores na sala de aula, comprometem 54 milhões. É a metade. Então não tem outra saída senão fazer a reforma. Se os estados não tiverem na reforma da Previdência, que está em apreciação e votação do Congresso Nacional, com certeza a governadora Fátima Bezerra vai encaminhar uma reforma da Previdência Estadual. Não tenha a menor dúvida disso. A Previdência Estadual não pode continuar do jeito que está, né? Não pode continuar. Isso é uma certeza. Saco de onde só se tira, seca. Seca, não tem pra onde correr. Saco vazio não se põe de pé. Pode entrar em colapso, né, total. Sim. Estamos interagindo aqui. Olha, o Ministério Público Federal apresentou 4 ações de improbidade administrativa contra 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do MDB do Rio Grande do Norte, e Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro. Também contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que é do MDB da Bahia, e outras 14 pessoas também foram acusadas. As ações cobram 3 bilhões de reais para reparação de danos causados à Caixa Econômica Federal. As ações movidas na esfera civil se referem a fatos que chegaram a ser denunciados pela Procuradoria na esfera criminal, pelas supostas propinas e lavagem de dinheiro, e tendo como objetivo a recuperação dos supostos prejuízos à instituição financeira. As peças na esfera, as peças se dividem em propinas pagas pelos frigoríficos Marfrig e Bert, também pela BR Vias, pertencente a Henrique Constantino, dono da Gol, e pelo grupo JIF. Né? O ex-deputado Henrique Alves já havia se pronunciado sobre o caso quando essa operação foi deflagrada, afirmando que é inocente. Eduardo Cunha, que está preso por outros crimes de corrupção, e Gedel Vieira Lima, também preso, afirmam que são inocentes. Hoje, na semana passada, já foi tratado aqui no programa, houve uma entrevista com o professor da Vila da UFESA, só para lembrar que hoje, às 15 horas, lá no auditório Amâncio Ramalho, da UFESA, vai ter o seminário a respeito da exploração do petróleo, primeiro workshop de petróleo, exploração de campos maduros. Então, a reforçar o convite, é a Rede Petro, a UFESA e o SEBRAE que estão promovendo esse importante evento. E antes da gente terminar, o primeiro bloco, só uma informação interessante. Tem uma trilogia, tem 3 livros que eu acho bastante interessantes, escritos por Laurentino Gomes, que fala de 1808, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, 1822, a independência, 1889, a República. E ele está escrevendo um novo livro sobre a história da escravidão no Brasil. E existe um banco de dados chamado Slave Voyages, que diz que cerca de 1,8 milhão de africanos morreram na travessia do Atlântico.
e os corpos eram jogados ao mar. Em 350 anos, cerca de 9 corpos eram lançados todos os dias. Resultado disso, isso alterou a rota migratória dos tubarões. Passaram a seguir os navios até o Caribe, da África até o Caribe. 350 anos jogando corpos É por isso que aparece tubarão em canto que você nem espera. Mas isso aqui faz... Mas sendo dentro d'água, né? Não, mas dentro d'água é perigoso também, mata a gente. Vamos lá para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. TCM Responsabilidade Cultural. As velhas igrejas de Mossoró, além de templos religiosos, foram por muitas vezes cenários de lutas em tempos passados. Conhecer um pouco da história dessas igrejas é, ao mesmo tempo, conhecer também um pouco da história da cidade. Um exemplo é a Igreja de São Vicente, localizada no centro, próxima à antiga linha férrea. Ela foi palco do combate dos moçoroenses ao bando de Lampião no ano de 1927. Para saber mais sobre essa história, faça uma visita à igreja e aproveite para fazer um tour pelo Memorial da Resistência, que conta os detalhes da cidade naquela época e também as histórias do cangaço. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Olá, eu sou Paulo, consultor de vendas da BrisaNet Telecomunicações. E hoje vamos falar sobre serviços para a sua empresa. Que a BrisaNet tem a melhor internet e fibra ótica, isso todo mundo já sabe. Agora, você também sabia que aqui oferecemos soluções tecnológicas para a sua empresa? Tem internet com Wi-Fi de alta performance, LAN-to-LAN, sistema de segurança, telefonia, móvel e fixa, VoIP, central PABX virtual e URAs inteligentes. Suporte avançado 24 horas, com atendimento personalizado, dentre outros serviços exclusivos. É a sua empresa mais conectada, segura e preparada. Eleve o nível do seu negócio e entre de vez para a era da ultravelocidade e conectividade. A solução para a sua empresa está aqui. BrisaNet, levando o mundo até você. De volta com o Observador Político, pela Rádio 93 FM e pela nossa TV. Estamos agora no nosso segundo bloco. O nosso entrevistado hoje é Luiz Corrêa, agente de trânsito. E são muitos assuntos pertinentes ao trânsito que a gente pergunta. Eu vou começar por aquela questão dos semáforos, e aproveitando que Lair Neto está aqui, que é a lei de sua autoria, quando você foi vereador, aquela questão de desligar os semáforos entre 23 e 5 da manhã. Acho que é 23 aí a gente, essa semana, estava só o e César no programa e questionaram muito. Luiz, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Os semáforos realmente são desligados nesse horário, ou você pode passar e se for multado, como é que fica essa questão? Você já explicou, mas diga de novo que muita gente já tem pergunta aqui sobre esse respeito. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo Observador Político. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Lairinho. Boa tarde, César. Olha, nós temos
hoje aqui funcionando 2 equipamentos de 2 órgãos diferentes, que é o município e o governo federal. O Estado não opera com esse tipo de equipamento na nossa cidade. Então, são 2 funcionamentos diferentes. Desde a aprovação lá na Câmara de Vereadores da proposição da época do senhor Lairinho, hoje o município opera da seguinte maneira. Escutem bem para que não haja uma confusão na informação. Entre 22 horas e 6 horas da manhã, você chegou num semáforo que tem um equipamento eletrônico, está vermelho. Aí você pode passar abaixo de 30 km por hora. Lógico, você tem que dar preferencial para quem está com o sinal verde. E nós temos o outro órgão, que é o órgão federal, que também, a partir de uma conversa com a secretaria, resolveu se adotar um procedimento semelhante. Não é igual, mas é semelhante ao procedimento. Chegou em um órgão, aliás, chegou num semáforo, operado pelo órgão federal, ele vai estar com amarelo piscando a partir das 23 horas até as 5 horas da manhã. Está com amarelo piscando, você também vai passar com um detalhe importante, abaixo de 30 km por hora. Fica uma outra observação. Está no semáforo, está vermelho, tem um equipamento eletrônico, aí tem um agente de trânsito operando lá no local. Você vai passar? Lógico que não. Por que não? Porque as ordens emanadas de um agente de trânsito, ele supera qualquer outra ordem. Então, você vai aguardar o que o agente de trânsito vai orientar você. No caso federal, BR, você falou aí. Pois é, as BRs vão estar com o amarelo piscando e você tem que passar abaixo de 30 km por hora. Agora, isso é interessante, Edmundo, porque vem uma pessoa de fora, de Fortaleza, por exemplo, chega numa via federal, está piscando, como é que ele vai saber que tem que passar abaixo de 30? Então, eu acho que a posição adotada pelo município ela é mais adequada do que a posição adotada pelo governo federal. Eu lembro bem quando apresentei esse projeto na Câmara, houve questionamentos, claro, e o ideal era que não precisasse fazer isso, que a gente tivesse segurança, mas particularmente eu tenho muito medo, né, durante a noite. E tem eu acho impressionante quando a pessoa diz, é a indústria da multa, colocaram muito radar. A indústria da multa, para mim, se estiver multando alguém que esteja errado, ou que esteja certo. Mas se está errado, não tem a lei, é para se cumprir. E Enoque Alves, que sempre participa aqui do nosso programa, ele disse, por que é que não se instala uma câmera de monitoramento no trânsito do cruzamento da Alberto Maranhão com Augusto Severo, que ele faz uma reclamação que eu acho que é generalizada, que os pais param ali em fila dupla, né? O que é que vocês podem fazer? Pode colocar uma câmera? Qual é o trabalho que é feito? Toda vez que você vem aqui tem essa reclamação. Tem. Já aproveitando aqui, o primeiro bloco foi praticamente falando de economia, né? Só para a gente ter uma ideia, foi falado aqui em milhões, de 1 bilhão, 2 bilhões. O Observatório Nacional de Segurança Viária aponta que o Brasil gasta por ano, escutem, 52 bilhões em vítimas de acidente de trânsito. Por que não começa também por aí uma reforma, hein, pessoal? Por que não começa uma fiscalização mais enérgica? Fortaleza está mostrando resultados aí, com uma fiscalização bem mais enérgica, reduziu drasticamente a quantidade de vítimas de acidente de trânsito. Aí, essa questão da Câmara, nós temos já uma solicitação, os agentes de trânsito fizeram uma solicitação junto ao secretário, para que no segundo momento fosse instalada realmente essa Câmara na Augusto Severo com Alberto Maranhão. Ele atendeu de pronto e nós sabemos que essas câmaras ainda não estão trabalhando na fiscalização, apenas no acompanhamento. E ele falou que vai sim instalar uma câmara lá nesse local, para que a gente também possa fazer o acompanhamento e a fiscalização rotineira, como nós fazemos diariamente nesse espaço. Eu queria pegar essa deixa em relação a esse enorme prejuízo, e é um enorme prejuízo, e trazer aqui para Mossoró. Né? O Tarcísio Maia gasta alguns milhões de reais todos os anos com vítimas de fratura de ossos. E mais de 70% dessas vítimas são originárias do trânsito. No caso de Mossoró, o senhor não entende que a solução seria um projeto de mobilidade urbana capaz de atender a esse setor e principalmente a questão do trânsito? Sim, com certeza. Um projeto é muito importante. É bom que os vereadores e também
ao setor da administração da Prefeitura que está nos assistindo, eles lembrem que o nosso plano de mobilidade urbana está atrasado, já era para ter tido uma atualização desse plano. Vamos preparar a cidade para um futuro bem próximo, para que a gente possa estar reduzindo. A gente tem problemas aí com as cirurgias eletivas e a gente aponta, e tem cálculo para isso mostrando através de um estudo do professor Eric Amaral, que a maioria dessas pessoas são vítimas de acidente de trânsito. A Prefeitura tem problema, vez ou outra, o Estado tem problema, vez ou outra, para dar esse repasse das cirurgias eletivas. E se a gente tiver um plano de mobilidade urbana adequado, com um sistema de transporte adequado, com a fiscalização adequada, porque tem inúmera gente aí transitando sem habilitação, tem inúmera gente aí transitando habilitado sem saber conduzir. Então a gente precisa sim trabalhar essa cidade. O senhor Alex Moacir foi muito feliz no momento que ele propôs e está propondo uma discussão na Câmara, chamando todos os órgãos, entidades e a população para discutir em conjunto e ver qual é o melhor caminho. E eu acho que o caminho é esse, é chamar a população para que todos possam participar e a população entenda que não é somente a Prefeitura que tem que tomar de conta disso, não. Somos nós. A partir do momento que a gente começar a ter a noção de que o capacete é importante, a fivela é importante, que o cinto de segurança é importante, que o celular tem que deixar de lado, a gente está começando a pensar numa cidade do futuro. O Antônio Nascimento está perguntando o que pode ser feito, Luiz Corrêa, com relação ao estacionamento. Ele é motorista de ônibus, estacionamento nas paradas de ônibus, barracas de camelôs, tem embarque e desembarque de passageiros, aí aparecem alternativos. Aí um problema com idosos, às vezes o ônibus tem que estacionar quase que no meio da rua. Ele disse que está muito complicado nas paradas de ônibus do centro. E se vocês já tomou conhecimento, o que poderia ser feito? Edmundo, eu acho que isso aí também ele pega um pouquinho do que nós falamos anteriormente. É um plano de mobilidade. Pessoal, o plano de mobilidade não é só abrir rua não, pessoal. Não é só asfaltar, não. É pensar em todas as nuances. É pensar no camelô que está obstruindo a passagem do pedestre. É pensar numa barraca que está ali na calçada, que um cadeirante não consegue passar, ele tem que ir para o meio da rua. É pensar justamente no embarque e no desembarque do passageiro. É pensar que quando o agente de trânsito chega num local desse, a placa está praticamente tomada pela barraca e o agente de trânsito não pode fazer realmente o seu trabalho ali, como determina a legislação. Então a gente tem que realmente discutir essa cidade, chamar a sociedade, chamar alguém que conheça a nossa vivência. Nós estamos agora com uma secretaria, até 2009, o pessoal vinha de Natal, passava uma semana, tomava as decisões e até hoje a gente está pagando por isso. Sinal mal projetado, rua mal projetada, várias ruas sem sinalização. E desde 2009 nós temos uma secretaria que aos pouquinhos vai chegando, que aos pouquinhos vai mudando a realidade da nossa cidade. Manda aqui um abraço para a turma que está: Francisco Ferreira, Miriam Arruda, Fátima Dias, Rita Carvalho, Júnior Paiva e Elieudes, que está ouvindo pela rádio e mandou aqui, espera aí, Elieudes Queiroz. Um abraço para todos. Luiz, você falou aí no plano de mobilidade. Eu vou muito a Natal e lá em Natal eles acabaram muitas ruas que tinham mão dupla. Sim. Hoje você tem muitas ruas que vão todas as duas mãos num rumo só, né? E eu percebo, pelo menos lá em Natal, que isso funcionou. Por que isso não é feito em Mossoró, por exemplo, ali para o lado da João da Escócia, do Odécio Rosado? Existe algum pensamento nesse sentido? Existe pensamento nesse sentido, existe pensamento de fechar canteiros centrais, que tem muito canteiros centrais abertos, principalmente na João da Escócia. Ali a gente tem um número muito elevado de acidentes. Existe pensamento justamente tornar essas vias mão única e, logicamente, nós temos que ter uma outra via para que possa tomar a mão contrária, digamos assim, mas segundo a nossa secretaria, isso é um montante financeiro que, por enquanto, a Prefeitura não tem disponibilidade. A gente não está falando de 200 mil, 300 mil, não. Isso é um montante financeiro muito elevado. Segundo a secretária Cátia Pinto, ela disse que 1 quilômetro de asfalto é R$1 bilhão. É muito dinheiro, né? Imagine você abrir rua. Então, a gente está precisando, sim, dessas novas medidas e é por isso que a gente diz, é por isso que a gente está dizendo agora. É preciso haver uma discussão séria com a mobilidade urbana na Câmara de Vereadores,
fazer uma projeção, ver de onde é que vai retirar esses recursos, ver onde é que pode buscar esses recursos. Nós temos recursos no ente federal, no governo federal tem recursos destinados a isso, mas é primeiro apresentar um projeto, não é palavras, é um documento todo elaborado, dizendo a quantidade de vítimas, dizendo que tipo de rua vai ser aberta, a quantidade de veículo que vai transitar por lá. É algo muito bem elaborado e é algo muito bem técnico para poder vir um recurso para a nossa cidade. Aí vai haver uma audiência pública na Câmara? Já teve duas, já tiveram duas audiências. E rendeu documentos? Sim, um desses documentos foi solicitando uma participação maior da Secretaria na zona rural. Hoje mesmo, semana passada nós estivemos em Jucuri, hoje a gente está na região ali de Passagem de Pedras, conversando com as crianças, conversando com a comunidade, através de palestras, né, através dessas indicações que veio dessa proposição, dessa conversa na Câmara de Vereadores. 50 liberada e o fim do simulador para a CNH. Pois é, Edmundo, isso é importante demais esse momento, porque existe muito fake news, demais. Pegaram uma matéria de 2015, requentada, uma matéria requentada de 2015 a respeito das cinquentinhas. Imagine só, né? Soltaram nas mídias sociais e as pessoas estão achando que pronto, cinquentinha não precisa mais de habilitação. Precisa sim. Precisa sim de habilitação. É de 50 cilindradas acima, não é que precisa da habilitação? São os ciclomotores. Até 49 cilindradas. Isso, precisa no mínimo de ACC. Sim, que é uma habilitação especial. Isso, mas também se ele tiver AA, também pode transitar sem nenhum problema. Porque o valor da habilitação nos últimos anos subiu bastante. Muito, também em virtude da corrupção. Em virtude da corrupção, em virtude do jeitinho brasileiro, em virtude do cara não querer ir para a autoescola, somente colocar o dedo e pagar alguém. Em virtude do cara estar ali dentro do carro e dizer, rapaz, eu dou um jeitinho, eu fico em casa e faz de conta que eu estou aqui. Então, eles tiveram que colocar o quê? É porque as pessoas pensam que corrupção é só do deputado, do vereador, que dizia propina, que recebe propina. Tiveram que colocar câmera dentro da autoescola online, para saber se o cara estava lá assistindo aula. Tem que colocar uma câmera agora dentro do carro da autoescola para saber se o instrutor está ministrando e se o cara está aprendendo. Então, a corrupção é que vai gerando esse montante financeiro tão alto. E a questão da educação? O cara vai dirigindo, às vezes vem sem cinto, diz, tá, guarda, bota o cinto. Peraí. A gente já viu situações, Edmundo, que o cara passou no semáforo vermelho, ele voltou. Aí ele disse, rapaz, me perdoe. Eu disse, rapaz, você não viu esse semáforo vermelho? Não, disse, não, o semáforo eu vi. Eu não vi, foi vocês. Quer dizer, o cara está preocupado é que se vai ser notificado. Eu já ouvi Nós já pegamos essas situações na rua. Respondendo do simulador, houve realmente uma portaria, uma resolução, que ele passou a dizer que o simulador não é mais obrigatório. Mas percebam a gravidade disso, para quem é empresário. O cara investiu pesado, que um simulador daquilo não é barato. Aí de uma hora para outra o governo federal disse, não, precisa mais não. E aí, como é que fica esses empresários que investiram nesse simulador? Será que não é preciso mais responsabilidade nas decisões? Ouvir mais um aparato técnico para saber se realmente qual a decisão mais adequada? E nessa resolução diz que não é mais obrigatório, mas mesmo assim pode estar sendo utilizado nas autoescolas. Luiz, nosso tempo está chegando ao final. Tem algum telefone que as pessoas possam se comunicar para mandar sugestão, para fazer reclamação? Nós temos 156, que é 24 horas, de domingo a domingo, para as ocorrências de som, estacionamento, acidente e por aí vai. Nós temos o Mossoró Conectada, que é um app lançado pela Prefeitura Municipal de Mossoró, que também você pode fazer ali algumas solicitações de carteira de idoso, por exemplo. Eu tenho que renovar minha carteira. Faça a solicitação pelo app e você vai apenas pegar essa carteirinha do idoso e do deficiente. E também nós temos a ouvidoria. Você não gostou do comportamento do agente de trânsito. O comportamento está inadequado. Não está gostando do comportamento da secretaria. Acesse o site da prefeitura, lá tem a ouvidoria e você faz a sua reclamação. Tá bom. Tem alguma coisa que você queira colocar que a gente não tenha perguntado? Nós temos amanhã uma interdição ali na rua, que sai da Cobal para o centro da cidade, uma interdição ali em função de um evento evangélico.
e vai ter que ser fechado logo cedinho. Então é bom que as pessoas procurem outro caminho. Em torno de 8 horas vai estar fechado já, 8 da manhã. Sim. E ali a gente sabe que o fluxo de veículo é muito intenso, muito grande. Isso, para quem está descendo ali do 30 de setembro, que vai tomar o centro da cidade, vai ser bem complexo. Ele tem que tomar outros caminhos para que não haja um maior tumulto ali naquele espaço. E tem também o problema da falta de energia lá no bairro Boa Vista, não é isso? Isso. Que os semáforos não funcionam. Isso. Nós temos também um problema do semáforo, né, que vai estar, que nós não sabíamos Desligado. desse detalhe, né, Edmundo? Tá que também vai dar um transtorno amanhã e a equipe já vai daqui a pouco. A gente já vai conversar com o nosso gerente, Barra Neto, para que ele possa já planejar o dia de amanhã. Obrigado, Luiz. Obrigado Vou fazer aqui o pela entrevista. sorteio do livro. Francisco Candé da Silva, antes que a memória delete, escritor moçoroense, um cara show de bola. Quem ganhou? Otávio César da Silva. Otávio César, primeira vez. Participou, já ganhou o livro. Boa tarde, até amanhã. Vou encerrar minha participação de hoje com a sabedoria popular. Chega até os bons, serás um deles. Chega até os maus, será pior do que eles. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Beleza, só uma mensagem retardatária aqui, que hoje foram entregues os kits para os agentes de endemias, agentes de saúde, que há mais de 6 anos não recebiam os fardamentos, foram entregues hoje pela manhã. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.